Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 3 de agosto de 2026, 6 horas, horário de Brasília. A Ucrânia atacou e destruiu com sucesso mais uma refinaria russa. Operação naval da União Europeia interceptou petroleiro da frota das sombras da Rússia, frota paralela que a Rússia usa para entregar o seu combustível que está sancionado, mas foi prendido pela União Europeia, capitaneado pela Itália. O presidente Zelensky insiste com aliados mais mísseis Patriot. E um drone da Rússia é abatido em altitude recorde. Nunca um drone foi abatido já vamos ver para vocês qual é essa altura que o drone foi abatido. As forças ucranianas realizaram uma ofensiva devastadora contra bases aéreas e refinarias estratégicas no território da Rússia na data do dia 2 de agosto, próximo passado, ou seja, ontem. Paralelamente, uma força conjunta da União Europeia interceptou um navio-tanque da frota paralela russa no mar Mediterrâneo. E o presidente Zelensky detalha a resistência contra mísseis russos, enquanto a guarda de fronteira destrói drone da Rússia em altitude recorde de 6.858 metros. Peço a você que não é inscrito, gosta de ver a verdade, inscreva-se no canal agora mesmo, deixe o seu like, compartilhe esse conteúdo, um conteúdo sobre a geopolítica e a guerra na Ucrânia. Comente abaixo também, faça seus comentários que são sempre muito bem-vindos. Obrigado, conto com vocês. Ataques destrutivos contra a infraestrutura da Rússia. As forças ucranianas desferiram um golpe devastador na infraestrutura militar e logística no território da Rússia. Na madrugada de 2 de agosto, próximo passado, ataques precisos atingiram a base aérea russa em Engels e uma refinaria de petróleo na região de Saratov. O Estado-Maior da Ucrânia confirmou oficialmente o sucesso destas incursões táticas. O impacto na base aérea de Engels provocou um grande incêndio após um alvo estratégico ser pulverizado. Este complexo militar abriga os bombardeiros estratégicos Tu-65, Tu-95MS e Tu-160. Esses aviões são as ferramentas que a Rússia utiliza para lançar mísseis contra o território ucraniano. Simultaneamente, os drones ucranianos incendiaram a refinaria de petróleo na cidade russa de Saratov, mais uma vez que essa refinaria foi bombardeada. Acho que já falei para vocês em outros vídeos, mesmo quando a refinaria já foi bombardeada, já teve prejuízos muito grandes, ela foi queimada, os russos tentam remontá-la, reconstruí-la, consertá-la, né? E fazer uma manutenção para ver se eles conseguem trabalhar, mesmo que seja minimamente. Mas quando os ucranianos estão observando, eles estão vendo que está tendo algum progresso nesse trabalho deles, eles vão lá e bombardeiam de novo. Por causa disso, as refinarias são bombardeadas tantas vezes, às vezes uma atrás da outra. Essa instalação industrial é uma das maiores da região de Povologia. O complexo processa cerca de 7 milhões de toneladas métricas de petróleo bruto anualmente. Toda essa produção abastece diretamente o complexo militar e industrial da Rússia. As explosões na região de Saratov causaram danos severos na infraestrutura das duas cidades. A ofensiva ucraniana também alcançou o depósito de petróleo de Lyudinovskaya, localizado na região de Kaluga. Outro ataque cirúrgico destruiu um local de lançamento de drones da Rússia perto de Navlia, na região de Briansk. Na região de Samara, na cidade de Novosemkino, um mega armazém da empresa Wildberries foi totalmente incendiado. O ataque forçou o fechamento imediato do espaço aéreo sobre toda a região de Samara, devido ao pânico com novos drones ucranianos. As forças ucranianas realizam uma campanha contínua e implacável contra os centros logísticos da Wildberries. A gigante do varejo vende equipamentos militares em seu site, fornecendo coletes à prova de balas e componentes para drones da Rússia. O banco da empresa já sofreu sanções da União Europeia em julho por financiar diretamente o orçamento de guerra da Rússia.
E uma operação naval interceptou um petroleiro da frota paralela. A Marinha Italiana liderou uma força-tarefa da União Europeia para interceptar e abordar um navio-tanque da Rússia no mar Mediterrâneo. A ação aconteceu em 2 de agosto, próximo passado, através de uma operação chamada IRINI, I-R-I-N-I, IRINI. Essa missão da União Europeia monitora ativamente o tráfico ilegal de armas e o contrabando de petróleo. O navio militar italiano Taon di Revel realizou a abordagem ao petroleiro Toa Paió. Essa embarcação integra a frota paralela da Rússia que tenta burlar as sanções internacionais. O navio da Rússia navegava disfarçado sob a bandeira de Camarões no momento exato da sua interceptação. A abordagem ocorreu em águas internacionais ao oeste de Pantelíria, uma ilha situada entre a Sicília e a Tunísia. O capitão da embarcação russa tentou resistir e se recusou a cooperar com as autoridades navais da Itália. Diante da recusa, os militares italianos invadiram o navio com suporte de uma embarcação grega e uma aeronave polaca. O Ministério da Defesa da Itália elogiou o profissionalismo e a determinação da tripulação no combate às manobras financeiras da Rússia. Elogiou as suas tropas que invadiram, junto com os gregos, invadiram o navio. Enquanto isso, Zelensky pediu mais suprimentos de mísseis Patriot para conter os mísseis balísticos da Rússia. O presidente Volodymyr Zelensky declarou que os mísseis balísticos da Rússia continuam sendo um desafio crítico para a defesa. A dificuldade acontece devido à escassez de interceptadores e baterias do sistema de defesa aérea Patriot. A Força Aérea da Ucrânia demonstra uma eficiência formidável ao interceptar mais de 90% dos drones de ataque da Rússia. Zelensky destacou que os ataques maciços são a última cartada que resta para a Rússia no campo de batalha. A aviação de combate ucraniana consegue destruir os mísseis russos sempre que as baterias Patriot possuem munição. Sistemas ocidentais como o Iris-T, o Hawk e o NASAMS operam diariamente com alto rendimento graças à cooperação com a Europa. A Ucrânia luta intensamente todos os dias para garantir o fornecimento contínuo de novos mísseis interceptadores. Os militares da Força Aérea Ucraniana realizam feitos inacreditáveis e superam os limites de uma batalha desigual contra a Rússia. O problema é que a Ucrânia está tendo hoje somente a escassez. Ela tem uma quantidade muito pequena de mísseis Patriot para fazer frente aos mísseis balísticos. E os únicos que conseguem, de fato, abater os balísticos, com certeza, são os Patriots americanos. E um drone da Rússia é abatido numa altitude recorde. Os guardas de fronteira ucranianos, na região de Cherniv, estabeleceram um recorde histórico ao abater um drone da Rússia. O drone de reconhecimento russo Zala Z-20 foi Z-20, né? Zala é Z-A-L-A, aí separado Z-20, foi pulverizado na fronteira norte a uma altitude impressionante de 6.858 metros. Esta é a maior interceptação aérea confirmada nesta área de combate. A Rússia lança intencionalmente seus drones de reconhecimento em altitudes extremas para tentar fugir das defesas ucranianas. A tática da Rússia falhou totalmente diante dos operadores de drone interceptadores. Sting do regimento número 105, destacamento da Guarda de Fronteiras da Ucrânia. O recorde anterior pertencia à Guarda Nacional da Ucrânia, que destruiu um drone da Rússia a 6.400 metros de altitude em julho. E a tecnologia e a perícia dos militares ucranianos superaram as barreiras de altitude e anularam a espionagem da Rússia. E para nós concluirmos, os acontecimentos recentes comprovam a superioridade tática e a resiliência inabalável das forças ucranianas na linha de frente. Ao paralisar refinarias essenciais na Rússia e quebrar recordes de interceptação a 6.858 metros de altitude, a Ucrânia demonstra precisão cirúrgica e muita competência dos operadores. Mesmo enfrentando a escassez de interceptadores balísticos,
as defesas ucranianas barram mais de 90% dos ataques de drones da Rússia. O estrangulamento da frota paralela russa no mar Mediterrâneo isola ainda mais os recursos financeiros que sustentam a máquina de guerra da Rússia. Agora eles vão ter que ter muito cuidado, porque eles estão sendo atacados pela União Europeia e pela Alemanha, pela Ucrânia, em qualquer lugar onde eles acham essa frota das sombras da Rússia. A Ucrânia avança com determinação e a inteligência militar, também impondo perdas severas e humilhantes ao território da Rússia a cada nova operação. Agradeço a vocês que assistiram esse vídeo, conto com vocês, peço a vocês que não são inscritos, inscrevam-se, peço a todos que deem um like, compartilhem com suas redes sociais e façam seus comentários. Eu conto com vocês. Muito obrigado. Peço a Deus também que abençoe a todos vocês, a Deus que abençoe a Ucrânia e que abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade. Muito obrigado pela audiência de vocês.